Tudo bem? Vamos ver hoje uma inteligência artificial para você ganhar dinheiro todo mês na Bolsa de Valores. Já fiz um vídeo anterior sobre ganhar todo dia. A gente construiu ali uma inteligência artificial e a gente viu que ela não foi bem sucedida, ela não conseguiu. A gente usou várias informações, enfim, ali foi bem importante para você aprender o básico sobre a aplicação da inteligência artificial. Hoje aqui a gente já vai conseguir um resultado muito mais interessante. Para isso, a gente vai ter que usar duas sacadas. Tá? E isso que eu vou te falar está em artigo que foi recém-lançado, né, em revista mais top que tem dentro da área de finanças quantitativas e inteligência artificial. Que é o seguinte, muito mais fácil, não é muito mais fácil, mas é mais fácil prever qual ação vai ser melhor do que prever exatamente qual vai ser o retorno daquele papel. Ou seja, então, saber se Petrobras vai subir 3% no próximo mês é mais difícil do que saber se Petrobras vai subir mais do que Banco do Brasil. Essa é a ideia. Essa é a primeira sacada que a gente precisa ter. Tá? A segunda sacada meio que já é o que a gente viu ali no vídeo de ganhar todo dia, que é você olhar para um horizonte de um mês. Tá? Tem outros detalhes, mas enfim, vamos para o modelo para você conseguir ver isso acontecendo e de fato se é possível você ganhar todo mês na bolsa com inteligência artificial. Então, a gente vai começar fazendo algo diferente. Ao invés da gente pegar o preço de uma ação, como lá a gente pegou o preço da Petro 4, no primeiro vídeo que eu fiz de inteligência artificial, a gente vai pegar aqui 7 ações, porque agora a gente vai estar interessado em prever qual ação vai ser melhor do que qual, tá? Poderia ter pego aqui muito mais, mas peguei o quê? Peguei as 7 Mag 7, que a gente fala, Mag 7, né? As 7 magníficas da Bolsa Americana, ou seja, as ações que têm maior peso na Bolsa Americana e que deram um retorno absurdo aí nos últimos anos, que são Google, Amazon, Apple, Meta, que é o Facebook, né? Microsoft, Nvidia e Tesla, tá? Então essas são as ações que a gente vai trabalhar. O que eu vou pegar aqui, ó? Eu vou pegar, por exemplo, o retorno dos últimos 10 dias. Então, olha só que interessante, tá? Retorno dos últimos 10 dias foi o que a gente usou lá no primeiro vídeo tentando prever todo dia. Só que lá a gente usou o retorno dos últimos 10 dias e mais o gap de abertura, né? Aqui no caso a gente não está mais tentando prever para um dia, a gente vai tentar prever para um mês. Então eu vou usar somente os mesmos dados que a gente tinha antes, os últimos 10 retornos, tá? E tentar prever o que vai acontecer no mês seguinte. Legal. Na verdade eu vou botar aqui 21 dias, tá? 21 dias, porque eu preciso pegar aqui e capturar, né? O que eu vou tentar prever é 21 dias. Então eu vou olhar o retorno diário do último mês e tentar prever o retorno que vai acontecer no próximo mês, tá? Legal. Vamos pegar esses dados. Eu vou mostrar aqui para você a tabela final. Tá aqui, ó. Então o que a gente tem? Para cada dia, né? Por exemplo, aqui, ó, dia 2 de abril. Vamos olhar aqui, ó. A gente tem cada papel, então Apple, Amazon, Google, etc. Né? E a gente tem o retorno, no caso aqui ainda tem o gap de abertura, mas a gente não vai usar, tá? A gente tem aqui o retorno de 1, 2, 3 dias, tal, até 21 dias, né, que seria um mês. E que mais que a gente tem? A gente tem aqui o ranking. Então, isso aqui é importante. Ó. Então, por exemplo, se a gente vamos pegar aqui um único dia. Ó. Então, esse último dia é o dia 3 de abril aqui que está na amostra. Então, daqui para baixo. Tá? E aí a gente pode olhar o retorno do dia seguinte, né, que é o do mês seguinte, ou seja, o retorno para dali a um mês, que é esse Next com Hatch 21. E a gente pode ver ó, qual foi a melhor. Ó. A melhor foi essa que está aqui ó, com 13,5% de alta. Deixa eu circular aqui, ó, 13,5% de alta, que qual é esse papel? Google, tá? E quando a gente olha no ranking, a última coluna, ó, ele está com 1,15, é o maior valor versus as outras, ou seja, foi a melhor ação. Qual que foi a pior? É a que está aqui, ó, menos 0,67, que teve um retorno no mês seguinte de menos 0,76, tá? Que foi, qual ação que é? É a Apple. Ok? Então, esses são os dados agora que eu vou usar, né? Esses retornos passados e o ranking. E aí eu vou tentar prever o quê? Vou tentar prever o ranking. Qual ação foi melhor ou qual ação foi pior.
Legal, vamos passar então para o robozinho. Vou pegar aqui o mesmo período que a gente usou lá no outro vídeo, tentando prever dia a dia. Vou usar 10 anos, de 2014 a 2024, tá? Legal. Deixa eu fazer aqui o filtro. Então, filtramos aqui as datas. Vou colocar aqui o que eu vou usar para prever, que no caso tá aqui em cima, tá? Eu vou incluir aqui o gap de abertura. Então, a gente vai usar exatamente os mesmos dados que a gente usou da outra vez. E o que eu vou tentar prever é o ranking. Legal. Deixa eu mandar aqui. Aqui a gente já vai usar um processo mais inteligente de aprendizado, tá? Então, o problema, ele é difícil, então a gente vai fazer um sorteio no período que a gente vai usar para aprender. Então, a gente não vai usar lá o passado para aprender, a gente vai usar de uma forma aleatória, inclusive pegando, vamos dizer assim, dados mais atuais e tal. Então, tá feito aqui. E agora vamos passar para, de fato, o modelo. Deixa eu também trocar aqui só para não salvar. Vamos ver aqui paciência que está aqui. Tá paciência 10. E aí vamos ver aqui a saída do modelo. Ó, então tá fazendo aqui a primeira rodada. Tá. Então, ó, o modelo começou aqui com 0,5558, 5,649 de erro, ou seja, piorou, 5,604 e aí melhorou. Então, ó, o que eu estou querendo dizer aqui? Começou com esse erro, 5,558, 5,649, ou seja, aumentou o erro. Depois, 5,604 diminuiu o erro versus o anterior, mas ainda está acima do que o primeiro erro, né? E 5,546, aqui finalmente ele caiu um pouquinho mais do erro. O que significa isso? Significa que esses períodos aqui, essas 3 rodadas, ele aprendeu alguma coisa, que de fato gerou um resultado melhor. Tá? É assim que a gente vai lendo isso daqui. Ó. Depois, 5546, 5509, opa, então daqui para cá piorou, piorou, né? Ou seja, não conseguiu ainda superar 5509, piorou, ou seja, não está bom ainda, opa, 5503. Então a gente vê que precisou de 1, 2, 3, 4, 5 rodadas para o modelo conseguir aprender alguma coisa. Falou, opa, aprendi. E aí ele conseguiu prever melhor, tá? E assim a gente vai vendo o modelo acontecer. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele parou na rodada 26 de 100. Por quê? Teve 10 rodadas aqui que ele não conseguiu melhorar. Então a gente vê, ó, 5479, 5477 e tal. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui, ó, 5449, foi o menor erro que ele conseguiu. Tá? Depois ele não conseguiu aprender nada mais que desse menos erro. Lembrando que isso aqui eu estou olhando o período de validação, ou seja, não é o período onde de fato ele está aprendendo. Então, o robô está aprendendo em umas datas e está validando em outras. Eu estou olhando o erro no que ele está validando. E eu vejo que durante 10 rodadas ele tentou aprender e não aprendeu. E aí eu já parei aqui. Então, isso daqui, o que eu quero te mostrar? Quero te mostrar a dificuldade. Então, a gente está usando aqui processamento, máquina do Google, na inteligência artificial para tentar aprender e não está conseguindo. Consegue um pouco, mas está muito difícil. É isso que a gente consegue entender aqui. Lembrando quais são os dados que eu estou usando. O retorno dos últimos 10 dias, mais o gap de abertura. Então, aqui eu poderia fazer várias coisas. Eu poderia adicionar mais papéis, poderia talvez colocar mais dados de entrada, e assim a gente vai tentando entender o que funciona, o que de fato tem algum poder preditivo. Essa é a beleza da inteligência artificial. Né? A gente está dando 10 anos de aprendizado. Imagina botar um trader, botar uma pessoa para ficar olhando o gráfico durante 10 anos, dia a dia, e tentar aprender alguma coisa. É isso que a gente está fazendo aqui. Olha o valor, né, da inteligência artificial. Por isso que isso aqui vai modificar muito da nossa vida aí ao longo dos próximos anos. Tá? Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu sei, né, o que melhora. E o que melhora? Colocar mais dados. Então, ao invés de eu usar agora somente o retorno dos últimos 21 dias, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o retorno dos últimos 3 últimos dias,
Tá? Então, para o modelo não ficar cego com o que aconteceu há muito pouco tempo, ou seja, os últimos 3 dias ele vai ver, né, o retorno. Só que depois eu vou dar outras informações para ele. Eu vou dar o retorno mensal do último ano. Ou seja, eu vou dar o quanto que o papel, né, cada papel ali, subiu ou caiu no último mês, nos últimos 2 meses, nos últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses. Tudo isso eu vou passar para ele agora. E aí, ou seja, eu não estou dando mais o retorno dos últimos 10 dias, estou dando dos últimos 3 dias e dos últimos 12 meses. E aí vou ver se com isso ele consegue, de fato, prever qual que vai ser o ranking, ou seja, qual ação vai subir mais ou cair mais para os próximos, no próximo mês. Tá? Vamos ver então se de fato isso aqui vai funcionar. Então, vou carregar esses dados. Tá aqui. Então, retorno aqui dos últimos 12 meses, mais retorno dos últimos 3 dias e o ranking para cada ação, para cada dia. Tá? Legal. E agora vamos lá para o nosso forecast, então, que é a previsão. Vou filtrar aqui o período que eu quero, os últimos 10 anos de 2014 a 2024, mês de abril. Tá? Filtrei. Preciso dizer agora, né, que eu quero que ele use outros dados para prever, que são esses aqui, retorno dos últimos 3 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até os últimos 12 meses. Tá? E vou tentar prever o ranking. Ok. Vou fazer o sorteio entre o período que ele vai usar para aprender e o período que ele vai usar para validar, sendo que o período para validar é só 30%, ou seja, ele vai usar 70% para aprender, 30% para validar. E vamos rodar o modelo. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Lembrando que eu estou com paciência de 10 ali, né? Se ele não conseguir aprender em 10 rodadas, ele vai parar de executar, tá? A gente observa que ele já começa a rodar aqui um pouquinho mais lento, tá? Então a coisa não tá fácil, né? Mas a gente vê que ele está aprendendo, parece, de uma forma muito mais significativa. Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui como que a gente lê. Aonde ele está aprendendo? Né? Ele começou com erro 5349. Vamos entender que número é esse? A gente está falando de 0,53 no ranking. Tá? Então lembra que a melhor ação vai estar, vamos dizer, 1,15 positivo. Né? A pior ação vai estar menos 1,15. Né? A ação do meio vai estar no 0. Né? Então o erro de 0,5 pode levar, vamos dizer assim, de ser a terceira melhor ação para melhor ação. Esse seria o erro no ranking. Tá? No período que ele está aprendendo. Agora, no período que ele está validando, a gente viu que até começou com um erro até menor. Né? E aí ele sai aprendendo, obviamente aqui no período de aprendizado, né? Nas linhas de aprendizado, ele vai sempre melhorar. Né? Agora a gente tem que ver se isso de fato reflete uma melhora no período onde ele não está aprendendo, no período de validação, que é isso daqui. E a gente vê que vai melhorando sim, ó, de 49,25 foi para 47,36, 46,03, 45,83, 5,24, 4408, 4361, ó, a gente vê que só está melhorando. Aqui ele mostrou alguma dificuldade, ó. Então ele piorou para 4371, 4450, ou seja, está sempre abaixo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí que agora ele andou aqui, ó. 4361, né? Então aqui, ó, 4361. Depois ele piorou, melhorou. 4258 é a nova mínima. Aí ele piorou, melhorou. 4250. Então, ou seja, ele rodou duas ali e aprendeu algo novo. Conseguiu melhorar. 4243, conseguiu melhorar. 4177, conseguiu melhorar. 4170, conseguiu melhorar. Você observa como é um perfil completamente diferente quando a gente estava tentando uma inteligência artificial para um retorno diário, ou quando a gente estava só olhando os últimos 10 dias. O que eu estou mostrando para você aqui? Né? O retorno de longo prazo, não é nem longo prazo, né? Médio prazo, 1 mês até 12 últimos meses, é muito relevante para entender o que vai acontecer no mês seguinte. É isso que o robô está dizendo, tá? É muito relevante. Ok, e ele vai melhorando. Olha só, será que ele não vai parar? Vamos ver aqui, ó. Ele já está em qual? Vamos descer. Ele já está na 5.5, rodada 55, e não para de melhorar. Ele está sempre aprendendo aqui alguma coisa, né, de como prever o retorno para um mês. Olha só que fantástico. Então, o erro que começou lá em 0,50, mais ou menos, né, já caiu aqui para 0,30.
e aqui está 0,30. Ou seja, a gente já está falando aqui talvez um erro de 1 no ranking. Ou seja, eu vou achar que essa daqui é a melhor ação, mas na verdade ela era quase a melhor. Tinha uma outra que era melhor do que ela, né? Então, olha só que potência isso aqui. Né? Tá realmente prevendo coisa. Muito legal, tá? E assim vai, ó. Então a gente vê que é difícil. É realmente um aprendizado difícil aqui, não roda rápido. Eu vou deixar ele acabar de rodar aqui e aí vou voltar aqui com você. Pronto, aqui ele parou. Então, tiveram 10 rodadas aqui que ele não conseguiu aprender nada de novo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, 36,85. Então, 36,85 foi o menor erro que ele chegou. Mas que já é um erro, né, como eu te falei anteriormente, já é um erro bem baixo, ou seja, ele já deu um poder preditivo relevante para a gente descobrir qual é a ação mais promissora, né, dentre esse horizonte, ou seja, qual que vai subir mais do que as outras, etc. Então, vou te mostrar agora a saída para você entender direitinho a potência disso que aconteceu. Dá uma olhada aqui no gráfico do erro, para a gente ver aqui o que aconteceu, ó. Então só não vou salvar aqui a figura, ó. Dá uma olhada. Ah lá, ó. Então a gente tem que começou com um erro em torno de 0,50, né? O azul é o treino. Então, naturalmente, o modelo foi aprendendo a prever, né? O ranking, tá? Aprendendo muito. Só que aquilo que eu te falei, né? Uma coisa é quando você está aprendendo e aí você acha que prevê. Outra coisa é quando você vai para um período onde você não tentou aprender ali. E aí você vê se de fato está melhorando. E está melhorando. Caiu aqui do 0,50, né? E caiu aqui para o 0,40. Então a gente vê que está aprendendo. Poderia ser melhor, né? Mas enfim, é o máximo que ele conseguiu. E parou aqui, né? Perto de 70 execuções, tá? Vamos olhar aqui a base de dados para você entender o que vai ter. Quer ver? Eu vou até salvar isso aqui num arquivo. E aí eu vou abrir o arquivo para você ver. Ó. Porque aqui vão estar todos os dados. Então, o que são esses dados? Né? Eu tenho o que a gente tinha antes, né? Então a ação para cada dia ali, retorno, etc. Só que agora lá no fim adicionou uma coluna, que é a coluna da previsão, né? Do valor previsto. Tá? Que não dá para ver aqui direito para você, mas o que a gente pode comparar agora? A gente pode comparar o valor verdadeiro, que é essa coluna, com o valor que a gente previu, tá? Isso aí eu já cuspi ali num arquivo, vou abrir o arquivo que acho que fica melhor de ver, que vai ser este aqui, ó, forecast CSV. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, consigo. Então, olha só que legal, deixa eu mudar o meu rosto aqui para não ficar na frente. Olha só que interessante. Agora a gente tem o quê? Para o dia 2 de abril, por exemplo, a ação da Apple, a previsão, então isso aqui é o valor que a gente não tinha como saber, tá? Com base nos dados passados de retorno, a gente tinha previsão de um ranking de 0,25 para a Apple. O que significa, por exemplo, que a Apple, no próximo mês, seria melhor do que a Amazon, porque a Amazon está com menos 0,70, tá? Que eu quero dizer de melhor? Quero dizer que a Apple ia subir mais do que a Amazon ou iria cair menos do que a Amazon, tá? E quando a gente vê o que de fato aconteceu, foi isso mesmo. Então a gente vê que a Apple ela foi melhor, ela teve o ranking de 0,31 contra menos 0,31, ou seja, a Amazon de fato no mês seguinte foi pior do que a Apple. Tá? E vamos ver qual que seria melhor. Então aqui no dia 2 de abril, quem teve o melhor ranking? Provavelmente foi esse aqui, ó, 1.22, que é a Microsoft. Então no dia... porque depois já salta daqui para baixo, já é 7 de abril. Então a gente pode concluir que ali no dia 4 de abril, com dados de retornos passados para essas ações, a gente poderia prever que a Microsoft para o mês seguinte seria a melhor ação dentre as 7. Será que isso foi verdade? Quando a gente olha aqui a coluna de fato do que aconteceu, a gente vê que sim, a Microsoft foi a melhor, tá? Então, esse é o poder. E aí vamos aqui para o futuro, né? Onde a gente teoricamente já não teria mais como validar. Não sei se o arquivo vai
Aqui, ó, carregou, né? Carregou. Estamos aqui na última data. Então, no dia 3 de abril, na verdade, eu tô executando aqui um pouquinho depois, tá? Tô olhando aqui, né? Hoje é dia 20. Mas se a gente olhar aqui, ó, qual seria a melhor ação, né? Aqui no dia 3 de abril que a gente iria prever. A melhor ação seria o ranking mais alto aqui, tá? Essa aqui, né? Então a melhor ação seria, aliás, desculpa, tem a Nvidia aqui, ó. Então a Nvidia seria a melhor e a pior seria a Tesla, tá? Então Nvidia seria melhor do que a Tesla. O que aconteceu? A gente pode olhar aqui, Nvidia de fato, não, aí aqui ele errou. Nvidia não foi tão boa e a Tesla foi muito ruim. Então, apesar dele ter errado, ele acertou que a Nvidia foi melhor. E a outra aqui, que seria a Google, que seria a segunda melhor, realmente foi a melhor de todas. Tá? Então, enfim, se eu ficar mostrando aqui, né, pegando vários cenários, é óbvio que vai refletir o que está aqui nos números. Tá? Então, de fato, né, a gente não precisa ficar repetindo aqui, porque a gente viu que o modelo de fato aprendeu e que o erro é um erro aqui baixo, né, aqui no ranking, né? Então, é bem interessante. Legal, né? Bom, aí você vai falar, tá bom, Caio, o que eu uso, né? Tudo isso, né? Bom, você usa porque agora você já sabe, né? Você tem como, te provei, que há sim possibilidade de você prever quais vão ser as melhores ações, quais vão ser as piores para o mês seguinte. Né? Isso é muito poderoso. Tá? Caio, mas isso aí só nos Estados Unidos? Não, isso aí eu peguei algumas ações aqui dos Estados Unidos para como exemplo. Poderia ter usado para o Brasil, poderia ter usado com ações brasileiras. E aí a próxima pergunta, né, que vai vir, fala, bom, legal, Caio, então muito bacana, né? Agora roda isso aí para o Brasil, pega aí as melhores ações e eu faço o que com as melhores ações? Então eu vou comprar elas e vou vender as piores? Ou eu vou simplesmente só comprar as melhores, né? E eu vou ficar trocando todo mês, né? Mas isso aí não vai ter custos aí de imposto, custo de operação, né, etc. Na verdade, então, a resposta disso é que você precisa de uma boa estratégia para você investir em ações. E a gente está aqui trabalhando em cima de um conjunto de ações. Então, no caso aqui, eu peguei as Mag 7, né, mas poderia ter pego outras ações. Então, qual a conclusão que eu quero que você entenda agora? Né? A partir deste momento que a gente vê que a gente tem uma capacidade de prever algo, é que você precisa ter um universo de ações sólidas, essa é a primeira coisa. Tá? Então, ou seja, olha, essas empresas aqui são as empresas que eu quero ter, são as empresas que eu gosto, estou confiante, estou tranquilo, poderia ter elas por muitos anos, pode vir crise, pode vir guerra, pode ser o que for, essas ações aqui eu gosto, estou tranquilo. Isso é muito importante, porque daí em cima dessas ações, você pode rodar esse ranking, né, e ir trabalhando com elas. E a outra coisa importante é que uma vez sabendo quais ações que são melhores e quais que são piores para o próximo mês, né, você tem que saber como que você monetiza isso com uma estratégia. Então, se você, por exemplo, compra e vende, como eu já falei, você vai ter questões tributárias aí, você vai ter questões operacionais trabalhosas, né? Quando você compra uma ação, você ganha dinheiro, quando você vende, você recebe. E se você, por exemplo, usasse mercado de opções? E aí, com as opções, você consegue fazer estratégias que pode até errar o modelo e você ganha. Por quê? Com as opções, a passagem do tempo te dá dinheiro. Então, se você, por exemplo, vende uma put, porque uma determinada ação vai subir, ou seja, ela está melhor do que outras, né? Você, por exemplo, vende uma call de uma que não está tão promissora ali no ranking. Mesmo que você erre e fale, olha, essa aqui não foi ela era para ter sido a melhor, mas ela não foi a melhor, foi a segunda melhor ou a terceira melhor, ainda assim vai ter dado muito dinheiro provavelmente, porque só de você estar favorável, né, com a passagem do tempo é um benefício. Então você consegue agregar as vantagens, vamos dizer, de uma operação de opção, né, com a possibilidade de uma previsão ali no movimento da ação, no movimento direcional da ação. Tá? Então a coisa começa a ficar muito poderosa. Né? Bom, se você quer, não tem como eu nesse vídeo aqui, né, trazer tudo. Então, seleção de ações, qual é esse número ou essas ações específicas para você trabalhar com, que são muito boas. Módulos 2 e módulos 3 do meu treinamento da FIA é exatamente sobre isso. A gente aprende a filtrar as boas empresas, a gente aprende a olhar coisas que ninguém olha, né? Então, coisas muito importantes, qualitativas, tá? Não é só número,
né? Então, empresa são pessoas, né? Geração de lucro, a gente tem que entender o produto, a vantagem competitiva, por que essa empresa tende a ter muito dinheiro e ter, principalmente, crescimento com o passar do tempo, não esquecendo dividendo. Então, todas as ações que eu invisto pagam dividendos, tá? Com exceção do setor de petróleo, porque é um setor um pouquinho mais complicado, mas enfim, 99% das minhas ações pagam dividendos, então a gente aprende a filtrar nesse universo de pagadoras de dividendos, tá? As que vão crescer, né? E estratégia de opção. A gente já sabe o que fazer. Para quem é aluno meu, estratégia de figuras, tá? Que isso aí está no módulo 6 da FIA. Então, a gente já sabe o que fazer. Agora é questão de usar, né? Falar, olha, essa minha ação ela é mais promissora do que essa outra aqui. A mais promissora, posso montar ali uma figura. A menos promissora, eu monto a figura de uma outra forma, tá? Então, esse é o poder, né? Bom, se você quiser entrar na FIA também, fica esperto, né? Quando abrir aí uma nova turma, você entra e participa do treinamento. E aí certamente aqui embaixo do vídeo vai ter um link que você pode fazer a inscrição. Então, não sei se vai estar aberta a inscrição quando você está assistindo o vídeo. Clica aí no link, se tiver aberto você pode entrar. Se não tiver aberto, você vai automaticamente entrar na lista de espera e entra para uma próxima turma, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Mas já é algo muito potente da inteligência artificial, te mostrando aqui como faz, ou seja, não como fala assim, discurso, coisa abstrata, né? Inteligência artificial vai mudar muita coisa na sua vida. Eu estou mostrando aqui para você exatamente o que vai mudar, como que isso aí pode ser incorporado e deve, na minha opinião, ser incorporado. O impacto disso aqui é, por exemplo, o fim de muito analista. Eu estava pensando, né, por exemplo, estava conversando com a minha esposa, quando eu estava na faculdade, eu fiz alguns bicos traduzindo o manual de amplificador da Fender para português. Então eu tinha um professor de inglês, ele me mandava, eu fazia a tradução para português, ele me pagava um pouco. Hoje em dia já acabou isso, porque você tem o próprio Google Translator, né, nem precisa de inteligência artificial, mas a inteligência artificial para tradução é muito boa. Agora, ou seja, acabou, aquele trabalho acabou, né? Antigamente existia. Um trabalho que hoje existe é o analista grafista, o analista, vamos dizer, que olha aí os retornos passados, olha gráfico e diz o que você compra, o que vai ser melhor, o que vai ser pior. Tá fadado a acabar. Tá aqui, te mostrei já. Isso aqui você não paga, né? Não paga nada, na verdade. Tudo isso aqui é gratuito, tá? Não pago nada para rodar esse modelo. Você só precisa, claro, do conhecimento, né? Mas aquele analista acabou. Você já tem a inteligência artificial fazendo muito melhor, né? Com poder preditivo aqui comprovado para você usar na sua carteira, tá? Enfim, forte abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreve aqui no canal também para acompanhar mais vídeos de inteligência artificial ou sobre investimento e criação de renda na bolsa. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.